Há alguns dias saiu uma entrevista da Adriane Galisteu que, entre outras coisas, ela refutava a ideia de que a Fazenda é um programa de baixo nível. Ela diz que essa visão vem de um preconceito que as pessoas têm com a Record e que também os barracos mais maldosos e duros, nas palavras dela, vêm do BBB, na verdade. Essa foi uma entrevista que ela deu para o Splash Wall, se eu não me engano, foi na semana passada. Eu vou refutar aqui alguns pontos, provar para a Galisteu que ela está errada, que a Fazenda é sim baixaria e que está tudo bem com isso. Mas antes, ó, se você gosta de A Fazenda, gosta de BBB, de Power Couple, de cultura pop em geral, considere se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho. É mais rápido do que o Domini abandonando o link podcast. Assim você se mantém informado sobre todos esses assuntos e ainda ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Um ponto que me chamou a atenção nessa entrevista foi quando ela falou que os barracos mais maldosos e mais duros são do BBB e não da Fazenda. Muita gente, ao ouvir isso da primeira vez, vai achar que é um absurdo. Mas eu acho que eu entendo o que ela quer dizer aí. De fato, para quem, como eu, assistiu todas as temporadas do BBB e da Fazenda, é difícil você afirmar que o BBB tem brigas mais intensas e mais escalafobéticas do que a Fazenda. Não tem. Porém, as brigas do BBB têm um teor mais sério. O conteúdo geralmente envolve pautas sociais, principalmente de algumas edições para cá, mas acho que sempre foi assim. Um exemplo que eu posso citar foi aquela cisânia que aconteceu com o Fred Nicásio e com a Kay Alves, eu esqueci o nome dele, o namorado da Kay lá, o cowboy, e o Chris, que envolveu intolerância religiosa, etc. Não teve bate-boca, não teve briga, até porque o Fred só foi ficar ciente de tudo quando ele saiu. Mas foi mais pesado, por causa do teor da situação. E esse tipo de coisa até rola na Fazenda, mas em muito menor grau. O conteúdo das brigas da Fazenda é mais trivial. Até nas edições mais pesadas, como foi a 14, por exemplo, a maioria dos motivos das brigas era por questão de convivência ou desentendimento puro de pessoas com gênios que não se batiam. E esse tipo de briga que rola na Fazenda envelhece até melhor com o tempo. Hoje em dia todo mundo ri das brigas da Fazenda 6, da André Surak, e também da briga do Rico com a Solange Gomes, que ele chamou ela de velha e ela chamou ele de feio. Mas ninguém vai rir, não importa quanto tempo passe, dessa treta envolvendo o Fred Nicásio. E quando a Galisteu fala das brigas maldosas, eu imagino que ela esteja se referindo a isso. Só que eu senti ainda nessa entrevista que ela tem muita resistência a essa fama que a Fazenda carrega, que eu achei que ela tivesse até superado ou nem tivesse isso, até pela maneira despojada como ela lida com as situações mais extremas que acontecem lá em Itapecerica. Uma vez eu aluguei um DVD, isso obviamente faz muito tempo, de um filme de terror chamado Hostel 2. É um filme bem gore, bem violento, que fala sobre tortura e tal. E nos extras do DVD tem uma entrevista muito interessante com o diretor do filme, que se chama Eli Roth, que ele fala que na época da guerra do Iraque, eu juro que vocês vão entender onde eu quero chegar. Os assuntos vão se entrelaçar lá no final. Na guerra do Iraque, ele recebia muitas cartas dos soldados dizendo que o primeiro filme, esse Hostel 2 é obviamente uma continuação, e os soldados falavam que o primeiro filme estava fazendo muito sucesso na base militar. E ele achou aquilo muito bizarro, porque por que soldados que estão vivendo o horror da guerra vão assistir um filme de terror violento no seu tempo livre? E eles ainda relatavam que se assustavam com o filme. Ou seja, o que é mais estranho ainda, porque eles já estão vivendo aquele horror da guerra e vão se assustar com um filme. E quando ele questionou isso, a resposta que ele teve foi muito interessante também. Os soldados relatavam que eles gostavam e se assustavam porque no momento livre deles era quando eles tinham a liberdade para isso. Quando eles estavam no momento da guerra, durante o dia, eles não tinham esse direito. Eles não tinham direito a ter emoções. Eles tinham que cumprir a missão deles, por mais terrível que fosse. Então à noite eles extravasavam, eles se permitiam sentir, eles se permitiam a fragilidade humana. E a mesma coisa no dia a dia. A maioria da população vive uma vida muito apertada. Lógico que não se compara ao horror e à intensidade de uma guerra. Mas há outras coisas envolvidas, como insegurança, ansiedade, tensão. E tudo isso geralmente
no ambiente de trabalho, por exemplo, que você tem que estar focado, não importa como você esteja se sentindo. Então, quando você chega em casa, e liga a TV, por exemplo, você quer extravasar, você tem liberdade de ver um pessoal jogando esterco na roupa do colega ou uma guerra de cuspe e achar aquilo engraçado, achar divertido. Porque não é com a gente. A gente está protegido aqui desse lado da tela. Eu não acho que é depreciativo você gostar de ver um barraco no BBB ou gostar de ver gente morrendo num filme de terror, porque a gente está consumindo aquilo num momento de liberdade e aquilo não é real. Por mais que reality show, obviamente, tenha momentos de realidade, mas aquelas pessoas, até por contrato, estão predispostas a aceitar o nosso julgamento, até o nosso hate. Eles estão inseridos num contexto que a gente pode torcer contra eles, ou sentir raiva deles, sem ter que receber isso de volta. É só um programa de TV. Por isso que a Galisteu tem que aceitar sim que a Fazenda muitas vezes é um programa de baixo nível, sim. Ela tá longe de ser só isso, mas muitas vezes e tá tudo bem, não precisa ficar na defensiva em relação a isso. Por mais envolvido com o programa que a pessoa seja. Entendeu? Bora ser feliz, Galisteu. Mas esse é o meu parecer aí sobre essas últimas declarações da Galisteu. Quer dizer, não sei se foram últimas. De repente ela falou outra coisa aí e eu não vi. Mas enfim, o que você acha? Você concorda comigo? Ou você acha que o que eu falei não faz o menor sentido e eu preciso de ajuda? Comenta aqui embaixo. Não deixe de se inscrever, deixar seu like e a gente se vê logo menos. A Fazenda vem aí, hein? Vamos cobrir aqui no canal. Mas até lá, a gente vai se vendo por aí.